no capítulo 2 do Evangelho de João. Ontem nós tivemos aqui a celebração de um casamento e foi uma experiência muito boa. E eu compartilhei algumas lições para o casal deste texto bíblico. Mas depois, voltando para casa, eu fiquei pensando como esse texto é rico, como esse texto é especial, como esse texto tem lições para a vida da gente. Então eu gostaria que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia aí no capítulo 2 do Evangelho de João e fazermos junto a leitura dessas bodas de Caná da Galileia. Jesus foi convidado para participar de um casamento. Ele aceitou e foi. Ele, a mãe dele, os irmãos dele, pelo menos 2 irmãs e os irmãos. E eles participaram daquele casamento. E na participação houve alguma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês. Tem como colocar João capítulo 2? Então, 3 dias depois, tinha um evento acontecido, e 3 dias depois daquele evento, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Então a mãe de Jesus estava presente naquele casamento. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então, no meio da celebração, e é importante vocês saberem que a celebração do casamento, naquele contexto, demorava cerca de 7 dias. Então, era uma semana inteira para a celebração do casamento. E naquele contexto, faltou o vinho, que era a parte integrante da celebração. Então, mas Jesus disse para sua mãe assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus disse: na hora certa eu farei o que tiver que ser feito, farei o que depender de mim fazer. Então, ela falou assim aos serventes: vocês façam tudo quanto ele disser, ou fazei tudo quanto ele vos disser. Então ela disse: façam o que ele mandar, vamos aguardar a hora dele. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Era uma medida, era uma talha razoavelmente grande, que os judeus usavam para a purificação das suas mãos e tudo, quando eles iam participar dos banquetes lá do casamento, lá das bodas. Então diz assim: Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então Jesus falou: pega essas talhas e encham-nas de água, e eles a encheram totalmente. Então vamos lá? Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Mestre-sala era o mestre de cerimônia, né? A pessoa que recebia os convidados, que fazia a gestão da festa. Eles então fizeram isso que Jesus lhes havia mandado. Você viu lá atrás que diziam: façam tudo quanto ele vos disser. Então ele mandou encher a talha, mandou tirar dali, mandou levar, e eles obedientemente fizeram o que ele havia mandado. Olha o que aconteceu. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, ele chamou o noivo e ele disse para o noivo o seguinte: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho para servi-lo agora. Então o que o mestre-sala falou? Interessante, todo mundo coloca o melhor vinho primeiro. Quando o pessoal já tomou mais ou menos alguma quantidade, aí eles botam o vinho pior, porque não vai fazer muita diferença. Eles já participaram do melhor e agora já não fazem grande diferença. Vejam só que coisa interessante. Com este deu Jesus princípio aos seus... O anterior qual que foi, hein? Foi o verso 10? Não. Todos costumam pôr... Isso eu já falei, né? Até agora. Volta o 10, por favor. Volta o 10. Então, e diz: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E aí ele vai terminar dizendo o seguinte:
Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então aí está o nosso texto para meditação nesta manhã. Olha o que eu queria dizer para vocês. É muito interessante que a gente entenda que o importante, muitas vezes, acontece nos bastidores. Olha só, as coisas importantes, muitas vezes, acontecem nos bastidores. E vocês vão entender isso nesses próximos minutos. Eu posso dizer que aqui está o milagre que Jesus realizou, transformando a água em vinho. Isso é verdade. Eu posso dizer que o milagre de Jesus foi um milagre de transformação, muito importante. Mas hoje eu queria ressaltar esse detalhe. O importante, muitas vezes, acontece nos bastidores. Muitas coisas boas e também algumas coisas ruins acontecem também nos bastidores. Então vamos visitar os nossos bastidores e verificar o que lá está acontecendo, para que nós possamos aprender lições especiais que estão presentes nesse texto. João está descrevendo o primeiro milagre de Jesus. Jesus estava iniciando a sua caminhada terrena como o Filho de Deus, manifestando aos homens o nome do Senhor e demonstrando com os seus milagres a sua identidade espiritual com o Pai. Então esse foi o primeiro milagre realizado por Jesus. Interessante que este milagre foi realizado quando Jesus estava frequentando uma cerimônia de casamento. E ele foi lá naquela cerimônia de casamento como uma pessoa convidada. Ele foi convidado e ele aceitou o convite. Aceitou participar daquela celebração. Então Jesus honrou uma festa de casamento com a sua presença, porque ele valoriza a família, ele valoriza o consórcio conjugal, ele valoriza esse projeto, que era ver nascer ali algo especial, produzido por duas famílias distintas, que se reuniam ali agora entre os noivos, para produzir uma nova família. E é assim que ele diz que nós devíamos crescer e devíamos nos multiplicar. Esse é o processo de multiplicação, criar famílias abençoadas e que essas famílias abençoadas se reproduzam em outras famílias abençoadas e assim o mundo seja povoado com pessoas à imagem e semelhança de Deus e possam reproduzir o propósito de Deus em cada geração, em cada família, em cada momento. Então Jesus vai ali como um convidado participar daquele evento. Então, preste atenção, naquele momento, quando Jesus está ali com eles, a mãe de Jesus percebeu alguma coisa diferente e falou com ele, eles não têm vinho, ou não tem mais vinho, ele não tem. Vinho era um elemento integrante da celebração, era um elemento corriqueiro, comum, mas o fato é que ela identificou que ali não havia mais vinho. Então, ele disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Significa que ainda não é o tempo de eu agir. Aguarde o meu tempo. E mais adiante eu vou falar com vocês também sobre ainda não é chegada a minha hora. Tem uma hora para tudo na vida. E até Jesus respeitou a hora especial da sua ação. E até ele soube esperar o seu momento. E nós também temos que aprender a esperar a nossa hora. E enquanto esperamos, o que é que nós fazemos? Se você quiser saber, pode vir logo à noite que eu vou compartilhar isso com vocês. Enquanto nós esperamos chegar a hora proposta por Deus, nós temos que atravessar o dia a dia e temos que administrar esse intervalo entre o nosso momento e a nossa hora, a hora de acontecer aquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida. Então eu pensei assim, nesse momento Jesus está lá nos bastidores, lá, a mãe dele está lá no bastidor olhando o que está acontecendo. Lá na copa
lá na cozinha, lá na cantina, estava acontecendo alguma coisa. Ou seja, faltava o vinho para ser servido. Os que estavam compartilhando a festa estavam lá, o noivo estava lá, não estava nem sabendo disso. Mas alguém notou que havia uma falta lá. A primeira coisa importante na vida da gente é a gente reconhecer, olha só, a existência de um problema, de uma dificuldade, de uma falha, de alguma coisa que quebrou a normalidade. Maria teve essa sensibilidade, ela percebeu que alguma coisa tinha acontecido. E isso é muito importante para nós, perceber que em algum momento, alguma coisa não está dando certo. Porque a grande dificuldade é quando a gente descobre que há um problema, mas a gente cobre com a peneira, deixa passar, vai empurrando com a barriga e não trata daquilo. E parece que aquele problema vai se avolumando, vai crescendo, e quando a gente se dá conta, ele é muito maior do que a gente podia imaginar. E ele podia ser resolvido mais facilmente se tivesse sido identificado na sua origem e tivesse sido trabalhado na sua origem. Quantas vezes nós entramos por situações difíceis porque não cuidamos dos problemas quando eles eram pequenos, não resolvemos as questões quando elas eram ainda incipientes, nós deixamos passar e vamos empurrando, só que nós não percebemos que cada dia que o problema passa, às vezes nós enfrentaremos coisas mais difíceis e mais complexas no dia de amanhã. E quantas vezes nós temos que negar o problema para que a gente tenha a sensação de que ele não existe, não é assim? Muitas vezes negamos o problema. Você lembra aquela pregação aqui sobre a mulher lá no poço de Jacó? Quando ela estava lá no poço de Jacó, Jesus vai chamar o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, não, você tem 5, e o que você tem agora nem é seu. Então você está negando a sua realidade. Você está dizendo que não é uma coisa que é. Você está dizendo que não tem uma coisa que tem. Então muitas vezes nós negamos esta realidade dentro de nós. Mas quando a Maria falou isso, embora Jesus dissesse, não é chegada a minha hora, isso não significava que era um desinteresse. Significava que no entender de Jesus, tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua hora. Por isso que a Bíblia diz, todo propósito debaixo do sol tem um tempo. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de coser e há tempo de rasgar. Há tempo de cantar e há tempo de chorar. Então existem tempos variados para cada evento da vida. Então nós temos que saber distinguir os eventos e saber administrar o tempo entre esses eventos. Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. E ele então estava dizendo, eu não estou indiferente. Eu estou consciente de que há uma situação, mas eu vou esperar chegar a minha hora. No momento em que chegar a minha hora, eu agirei da maneira que eu deverei agir. A mesma coisa aconteceu no nascimento de Jesus, quando Paulo diz assim, em se cumprindo a plenitude dos tempos, veio Jesus nascido de mulher. Por que ele não veio antes nem depois? Porque precisava se cumprir a plenitude dos tempos para o nascimento do Messias. Então a Bíblia não faz as coisas aleatoriamente, ela mostra que as coisas devem ser feitas a seu tempo, de acordo com o tempo de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Por isso que a gente tem que alinhar a vida da gente, porque se a gente faz as coisas fora do tempo, corre o risco da gente se antecipar. E lá em Minas tem um ditado que diz que o apavorado come cru, né? Apavorado come cru, ou seja, come antes do tempo. E às vezes também pode comer queimado, porque deixou passar o tempo. Então, sintonizar a sua vida com o Senhor poderoso da criação, para agir no tempo certo, da forma certa, pelos valores certos, pelos princípios certos, pelas motivações certas, para que você não se atrase nem se adiante. Tinha um pastor lá no estado do Rio, chamado Henrique Marinho Nunes, que ele falava assim, não importa se é cedo ou tarde para mim, importa que seja a hora certa para Deus. Então isso é que mostra a nossa dependência de Deus. Não é uma omissão,
não é um desinteresse, nem é uma ansiedade. Nós estamos sintonizados com Deus e, como Jesus estava, esperou chegar a sua hora. Ela precisava de dar aquela palavra ao Senhor porque ela tinha percebido. E o Senhor precisava dizer aquilo para ela porque Ele sabia o tempo certo da sua ação. Você sabe o tempo certo da sua ação? Quantas vezes nós agimos no calor da discussão? Quantas vezes nós agimos motivados por uma raiva, um rancor, ou uma mágoa? Quantas vezes nós agimos porque nós estamos amedrontados? Então tem muitas motivações que fazem a gente agir fora do tempo. Portanto, nós precisamos da sabedoria de Deus para a gente ajustar o coração, para agir no momento certo, na hora certa, com os valores certos, com os princípios certos, com os sentimentos certos. Você já viu pessoas se desentenderem por alguma coisa, começam a levantar a voz, daí a pouco estão gritando um com o outro e tomam a decisão naquela hora. A decisão não tem nada a ver com a coerência, com o bom senso, a decisão tem a ver com o clímax de uma briga, de uma confusão, de um desentendimento. Então a pessoa tem que ter a sabedoria para dizer, essa não é a hora de agir. Então você tem que fazer igual Jesus, ainda não é chegada a minha hora, porque a minha hora é a hora do equilíbrio, é a hora da sensatez, é a hora do bom senso. A minha hora é aquela hora em que as coisas podem ser lúcidas e podem ter um embasamento bíblico, e não é no calor da paixão, do passionalismo, que eu vou realizar as melhores escolhas e as melhores decisões da vida. Eu preciso assentar o coração, pedir ao Senhor, acalma minha alma e dar para mim a capacidade de ajuizar as questões e tomar uma decisão. É importante, Jesus era mestre em esperar o tempo das coisas, a hora das coisas, o momento certo de as coisas acontecerem. Há na história da administração duas palavras interessantes. Uma é reação. Toda ação pressupõe uma reação. Mas que tipo de reação? A outra palavra é proatividade. Proatividade é o contrário de reação. Então, às vezes a gente pensa que o contrário de reação é passividade. Não é. O contrário de reação é proação, é proatividade. Por quê? Porque se você tem uma ação contra você, você reage, você está fazendo um contraponto com o mesmo sentimento e com a mesma dimensão e com as mesmas armas, com os mesmos argumentos. Praticamente você está bateu, levou. Mas quando há uma ação contra você, você para, ajuiza uma questão, avalia as consequências e então toma uma decisão inteligente sobre aquilo e cria uma situação resolutiva. Então você foi proativo, você não foi reativo, você não reagiu de qualquer maneira, você foi proativo. Então essa proatividade está presente em Jesus. Ainda não é chegada a minha hora, e a gente tem que aprender isso. Ainda não é chegada a hora, tenha calma, espere o momento certo, fale da maneira certa, argumente-se avalie com argumentos sólidos, bíblicos, bem consistentes. Então, aqui ela identificou um problema, mas Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Espere o tempo certo para você enfrentar o seu problema, não de modo reativo, mas de modo proativo, inteligente, sensato. Aí veja só, quem estava agindo nos bastidores? Quem é que estava ali naquele momento do lado de Jesus? Não era o noivo, não era a noiva, não eram os padrinhos, não era ninguém. Eram, na verdade, os servidores. Olha só o que aconteceu nos bastidores. Alguém estava trabalhando na festa, ou trabalhando para ajudar a realizar a festa. A festa está acontecendo ali, mas há um batalhão de pessoas trabalhando aqui para que aquela festa aconteça. Portanto, esse texto fala desses bastidores aqui, o que está acontecendo nos bastidores. E a festa está rolando lá, o noivo está lá, está todo mundo lá. Mas nos bastidores está acontecendo alguma coisa. Olha, então, quem é que estava agindo nos bastidores?
quem estava lá trabalhando para a festa acontecer. Primeiro deles, os que identificaram o problema, não tem vinho. Era Maria, estava lá. Ela viu que lá na despensa lá, ou lá na copa, ou lá na cozinha, ou lá, não tinha o vinho. Então tem aquelas pessoas que no cenário da festa descobrem que falta isso, descobrem que falta aquilo. Ontem, por exemplo, no realizar da festa, faltava um lugar onde eu pudesse colocar a Bíblia, onde eu pudesse colocar o microfone, porque a mesa era inclinada e eu tinha que ficar segurando tudo, e quando chega as alianças eu não tinha como fazer. Então alguém percebeu, veio e botou uma cadeira do lado. Por que botou uma cadeira do lado? Porque tem o senso de observação, de onde é que precisa arrumar uma coisa, de onde precisa ajeitar uma coisa, de onde precisa suprir uma necessidade. Esse é o bastidor, é alguém que às vezes percebe uma coisa. Outro dia nós tínhamos um vaso de flor aqui, foram tirar o púlpito e tal, o vaso ia caindo, tirou, desarranjou dali, desarranjou daqui, bota daqui, aquela dificuldade. Saiu um irmão lá do último banco, veio por lá, deu a volta aqui, veio aqui, colocou o vaso na posição certa. Sabe, porque ele é um engenheiro. Ele viu que tinha um problema. E ele veio aqui resolver o problema. O nome dele é Mozart. Ele veio e resolveu o problema. E depois ele saiu e voltou. Ninguém notou aquilo, mas eu percebi. Ele viu o problema, ele saiu lá de trás, sentiu o problema, veio aqui e resolveu o problema. Daqui ele voltou para o seu lugar. Então este é o bastidor. É aquela pessoa que tem o olhar, que tem a sensibilidade, que percebe e que age muitas vezes até sem chamar a atenção da festa, porque está agindo para resolver problemas, para solucionar dificuldades, para superar faltas. É aquela pessoa que tem essa habilidade de resolver sem ninguém perceber. Eu tinha um amigo lá no Rio de Janeiro, chamado João Falcão Sobrinho. Ele era secretário executivo da Junta, naquele tempo Junta Executiva da Convenção Batista Brasileira. Aí o pessoal começou um dia a reclamar, o pastor Falcão não está fazendo nada, o pastor Falcão não aparece, o pastor Falcão naquilo. E um dia ele reuniu a diretoria e disse assim: gente, sabe por que vocês estão falando tudo isso? Porque não tem problema nenhum, porque ninguém nota dificuldade nenhuma. Por isso vocês estão achando que eu estou um pouco distante. Mas se eu me omitir do trabalho que eu tenho que fazer, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco começa uma porção de problemas, e vocês vão, por que está acontecendo isso? Porque o João Falcão não está lá resolvendo antes de acontecer. O João Falcão não está lá olhando antes de acontecer. Então a gente tem que ter a sensibilidade para perceber as coisas e resolver as coisas antes que elas estraguem a festa. E a festa é o cenário. Mas muitas vezes nós temos que ter o cuidado de não deixar que a festa seja estragada, porque faltou percepção e sensibilidade em resolver o problema antes que ele crescesse e aparecesse e prejudicasse. Então é muito importante, às vezes o problema está lá, às vezes o problema está cá. E quantas vezes é o problema da gente não resolvido que promove a disfunção da festa? Quantas vezes é a nossa própria vida que atrapalha a festa? Se lembra da história do filho pródigo? Quando ele volta arrependido, pedindo perdão, o irmão dele fica zangado, fica aborrecido. Aí o pai dele chega lá: meu filho, por que você vai estragar a festa? Seu irmão estava perdido, voltou, está arrependido, está pedindo perdão, vamos ajudar. E ele ali aborrecido: esse teu filho não merece, eu estou aqui com você a vida inteira. Estava querendo de alguma maneira trazer ali um sentimento contrário ao do pai que queria perdoar um filho perdido. E a gente às vezes pode, por sentimentos os mais variados, estragar a festa. Então ali o problema estava acontecendo, mas alguém nos bastidores percebeu. E às vezes o bastidor não é aquele outro lá, é o nosso bastidor, é a nossa vida interior, porque nós somos como vasos. E muitas vezes Jesus tem que fazer um milagre de transformação dentro dos nossos vasos, para tirar aquilo que está lá de dentro e transformar em o melhor vinho, porque ele é a videira verdadeira. Ele disse que eu tenho que estar ligado nele, então eu tenho que ser vinho igual Jesus, videira igual Jesus, uva igual Jesus.
E às vezes Ele precisa entrar na minha intimidade e me transformar, para que eu, nos bastidores, seja trabalhado por Ele, porque os vasos estavam no bastidor, estavam lá atrás. E Ele foi lá, transformou a água em vinho lá dentro do vaso. E muitas vezes é na intimidade dos nossos corações, onde ninguém está vendo, onde ninguém está sabendo de nada, que o Senhor vai trabalhar conosco e vai nos transformar. E quando a gente aparece, aparece como vinho novo, transformado, limpo, né? Que pode contribuir, que pode alegrar todo mundo. E se o noivo é símbolo da presença do Senhor e do Senhor Jesus, então a gente chega lá para, com o nosso vinho novo, alegrar e fazer a festa continuar. Outra coisa, ó, quem estava agindo lá no bastidor? Os que intercedem. Você viu a Maria lá? Meu filho, eles não têm vinho, olha aí, vai dar um problema. Então Maria estava fazendo o quê? O simples ato de interceder. Ela viu que tinha um problema e estava pedindo a quem podia resolver o problema. Isso é intercessão. Quantas vezes nos bastidores vai haver alguém que está intercedendo e você nem sabe, nem conhece o nome, nem sabe coisa nenhuma, mas essa intercessão vai fazer uma diferença tremenda na manutenção da festa, na manutenção da celebração. Por isso que é importante a intercessão. Disse que numa igreja pequena no interior havia uma dificuldade. Havia uma senhorinha que estava lá no último banco toda a vida, e ela ficava só sentada naquele último banco lá. E ninguém se lembrava da senhorinha, passava lá, ia. Um dia a senhorinha não apareceu mais. Mas ninguém se preocupou com a ausência da senhoria. E aí começaram a aparecer algumas dificuldades na comunidade, algumas lutas, ninguém se lembrava da senhoria. Um dia, perguntando pela senhoria, uma pessoa disse: rapaz, ela sentava sempre aqui, era uma pessoa que todo dia orava pela igreja, todo dia pedia oração pela igreja, todo dia intercedia pela igreja. E essa senhoria foi embora. E a ausência dessa senhora, quanto que prejudicou a comunidade, com a ausência das suas orações, das suas intercessões. Às vezes você pensa, uma pessoa está sentada aqui, essa pessoa não faz nada, não coopera com nada, não contribui com nada. Você não sabe o que acontece nos bastidores. Pode ser que essa pessoa levanta de madrugada, dobra os seus joelhos todos os dias, intercede pela igreja, intercede pelo pastor, intercede pelo louvor, intercede, está ali orando, e de repente você vê a igreja florescendo, frutificando, e você não se dá conta de que não é o noivo que está ali na frente, não é aquele que está ali na frente, mas é aquele que está lá no bastidor, orando, intercedendo, fazendo jejum, pedindo a graça de Deus, implorando aos pés do Senhor a bênção para a vida daqueles que estão celebrando na festa. É interessante isso, mas é importante saber que muitas vezes os que intercedem, aparentemente são tão poucos, que você diz: como que a igreja precisa tanto da intercessão, precisa tanto da oração, e por que tão poucos aparecem para esse ministério? E se a gente se dá conta, às vezes tem alguns que nem aparecem, e são aqueles que às vezes na intimidade do seu coração, na intimidade da sua relação com Deus, vão fazendo acontecer transformações profundas na vida da comunidade, porque Deus vai honrando aquelas múltiplas orações que são depositadas no seu altar como incenso. E a Bíblia diz que as orações dos santos estão lá no altar de Deus, e tantas vezes é no bastidor da oração ali, daquele lugar que ninguém vê, que as coisas estão acontecendo, e a festa vai ter a garantia da sua sequência, porque alguém está intercedendo e lembrando o Senhor Jesus que algo precisa ser feito para que a festa continue. Mesmo que o Senhor diga: espere um pouco, ainda não é chegada a minha hora, mas Ele está na festa, Ele está lá, Ele está ouvindo os bastidores. Você quer ver outras pessoas dos bastidores? Os servos que estavam lá
servindo as mesas, os servos que estavam lá carregando as talhas, os servos que estavam lá enchendo de água, os servos que estavam lá tirando e levando para o mestre-sala, não participavam da festa como os demais participavam, mas davam garantias de continuidade da festa, porque estavam ali prestando um serviço para que a festa continuasse. Igreja é isso, muitas vezes tem pessoas que vão estar se dedicando, fazendo um trabalho muito meritório, sem que ninguém nem saiba, mas para que esses bancos estejam limpos, para que as luzes estejam funcionando, para que tudo esteja acontecendo, para que o sermão esteja sendo pregado, para que o louvor esteja sendo cantado, para que a escola dominical esteja sendo ministrada. Muitas pessoas vão estar até de madrugada. Hoje, por acaso, foi um fato que se deu comigo. Estava 4 horas da manhã, olhando para isso, dizendo: o que eu posso dizer para a igreja para ajudá-la a ser uma igreja melhor, uma igreja mais consciente, de ver que tantas pessoas estão operando, e nós estamos nos abençoando e nos apropriando desse esforço que é feito. Então, por que nós não olhamos também como a Maria, lá do lado, como Jesus que estava lá? Por que nós não podemos também levar a nossa vida para aquele ambiente onde precisa de trabalho, de esforço? Eu preciso ajudar na escola dominical, eu preciso ajudar no departamento infantil, eu preciso ajudar no berçário, eu preciso servir para que a celebração aconteça, para que as bênçãos de Deus se multipliquem. Eu preciso ser um servo. E lá nos bastidores, às vezes, ninguém vai ficar vendo o seu trabalho, ninguém está vendo o trabalho que está sendo feito agora lá no departamento infantil, ninguém está vendo o cuidado daquela criança que veio aqui, às vezes, com uma família complicada, mas Deus está abençoando e essa pessoa está sendo cuidada aqui. Ninguém está vendo coisas que estão acontecendo para que a celebração aconteça, para que Deus seja honrado na vida da comunidade. Então tem aqueles que estão servindo, tem aqueles que intercedem, tem aqueles que podem dizer: somos aqui, né? Tem os que servem as talhas, que enchem as talhas, enchem os vasos, para que tudo possa acontecer no tempo certo. O milagre que acontece dentro das talhas não acontece no cenário visual, acontece nos bastidores. É lá dentro da nossa vida, é lá na intimidade do nosso coração que o Senhor trabalha fazendo uma transformação profunda. Então, às vezes o Senhor vai dizer: ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque sua vida ainda não está de portas abertas para o Senhor fazer a transformação que precisa ser feita. A celebração está acontecendo, mas tem algo que precisa ser feito dentro da talha que está lá no bastidor. Algo que precisa ser feito pelo Senhor dentro da nossa vida particular, dentro da nossa experiência pessoal. Aquilo que precisa ser transformado e que, uma vez transformado, vai suprir para a comunidade o melhor vinho, a melhor oferta, o melhor que se poderia fornecer para aquela celebração continuar. Então Deus quer trabalhar conosco, o Senhor quer trabalhar conosco, mas vamos pensar que às vezes Ele vai dizer: ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque eu estou à porta e bato, mas a pessoa não ouviu, não abriu a porta, não me deu a chance e a oportunidade de operar. Então muitas coisas não acontecem porque ainda não chegou a hora, porque precisa haver aquele momento, aquela disponibilidade daquele cujo coração precisa ser transformado. Por isso que a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O apelo é feito, mas a entrega do coração não se dá na mesma velocidade em que o pedido é feito. Filho meu, dá-me o teu coração. Vira as costas, vai embora e deixa o coração exatamente do jeito que está,
quando ali poderia acontecer uma transformação profunda, extraordinária, maravilhosa, e se tornaria um vinho novo, bom para a comunidade, e se transformaria numa dádiva, numa bênção para a comunidade. Só que não aconteceu, porque ainda não era chegada a hora, porque ainda precisava andar um pouco mais naquele caminho. Quantas vezes o nosso sofrimento se estende, não porque o Senhor não queira nos abençoar, mas porque ainda não chegou a hora, porque o coração às vezes é duro, o coração ainda está cheio de raiz de amargura, o coração ainda está tão comprometido com tanta coisa, às vezes é um orgulho, às vezes é uma prepotência, às vezes é uma arrogância, e o Senhor vai dizer, ainda não chegou a hora, ele precisa ainda passar por algum caminho mais claro, para ele enxergar melhor, vale para mim, vale para qualquer um de nós, né? O milagre que acontece dentro das talhas, essa transformação, acontece no meio do dia a dia, no meio da vida, é hoje, é na celebração que você participa hoje, é na vida que você vive amanhã, é no burburinho da vida que o Senhor vai transformando a água em vinho. É no meio da celebração, é no meio da festa, e a vida é uma festa. Pode ser uma festa boa, pode ser uma festa ruim, mas é uma festa, é um evento. E esse evento é onde Deus vai transformando vidas, transformando corações, abençoando vidas, né? O mestre Sala, quando recebe o vinho, que vem lá dos bastidores, ele reconhece que algo especial está acontecendo. E ele interpreta o milagre apenas como uma estratégia do noivo. Vocês já perceberam? Rapaz, você é um cara muito inteligente, você guardou o vinho melhor para o final e serviu, deu o vinho melhor, como é que foi? Vinho pior, né? Deu velho no final, né? Você guardou o vinho bom para a hora boa. Ele entendeu que aquilo era uma estratégia do noivo. Ele não estava percebendo que era um milagre de Jesus, sabe por quê? Porque a maioria das vezes a gente olha as coisas acontecendo e pensa que é fruto do acaso, pensa que aconteceu por acaso, mas não sabe que um milagre precisou acontecer lá no bastidor para que alguma coisa especial aparecesse no meio da congregação. É lá no íntimo de cada um de nós. É lá na profundidade das nossas vidas que transformações poderosas acontecem, e é no meio da congregação que essas manifestações vão acontecer, porque é aqui que a transformação de vida vai florescer e frutificar, mas ela vai acontecer lá na intimidade, lá na simplicidade, não é no meio da festa, é lá atrás, mas quando chega no meio da festa, chega algo especial que Deus fez, que Deus transformou, que Deus realizou, que o Senhor realizou. Olha só que coisa interessante, né? Ele diz assim, o noivo, não se fala aqui que ele questionou, que ele diz, não foi eu não, isso aí foi algo especial, aconteceu. Ele não fala nada. Ele recebe aquela honra e fica por isso mesmo. Quantas vezes nós recebemos a honra de algo que não foi nós que fizemos? Quantas vezes nós recebemos os elogios de algo que não foi nós que fizemos? E o Senhor está acima e além de tudo isso. Por isso que para não cometer erros, nós temos que dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Nunca exaltar o homem, nunca exaltar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa é apenas um milagre de Deus. A gente exalta o Deus que realiza o milagre. É muito importante essa compreensão, porque a festa só vai continuar porque Deus está mantendo, porque Deus está abençoando. A celebração só vai continuar porque Deus está no comando, porque Deus está dirigindo, porque Deus está inspirando, porque Deus está curando, porque Deus está transformando. E nós só estamos vendo o resultado final, mas a grande obra de Deus está nos bastidores das nossas vidas, que não são enxergadas por ninguém, e às vezes nem por nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus entra dentro de nós e traz de dentro para fora as motivações do coração, para que a gente possa enxergar
as mazelas que precisam ser transformadas pelo Senhor poderoso da criação. O texto fala que Jesus não recebeu nenhum reconhecimento pelo que ele havia feito. Tudo passou batido. No texto não tem nenhuma honra para Jesus, nenhum agradecimento, não tem nada para Jesus. Mas todos se beneficiaram do milagre de Jesus. Não é assim? Às vezes a gente se beneficia do milagre, se beneficia de tudo de bom, se beneficia de toda a obra, mas a gente não tem nenhum sentimento de gratidão ou de retribuição. A gente não fala que às vezes no dízimo, né? O dízimo é você trazer ao altar do Senhor aquela ação de graças que você identifica como bênção de Deus na sua vida. E muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade, não percebe isso. Por isso que o Senhor Jesus Cristo ali passou batido, né? E ninguém se lembrou de agradecer, porque ele tinha feito um benefício para que a celebração continuasse. E foi um milagre, porque era algo que ninguém podia fazer, a não ser ele. Se eles quisessem, podiam ir na bodega comprar o vinho lá, podiam ir. Mas seria um vinho de bodega, não seria um milagre de Jesus. Então, a diferença não é que eu posso fazer com a carne, a diferença é que o Espírito faz com o meu espírito. A diferença é que o Espírito opera dentro de mim. O milagre não é uma obra humana, o milagre é uma obra divina. E quando ele acontece, ele frutifica e promove aquela experiência de admiração. Quando o vinho chegou, todo mundo disse: uau, essa é a videira verdadeira. Este é o vinho produzido pela videira verdadeira. É isso que se quer produzir na vida da comunidade. Aquilo que é de melhor qualidade espiritual, aquilo que é um milagre de Deus, para que todo mundo que chegue aqui possa dizer: uau, esta igreja tem a unção do Espírito. Ela é cheia do Espírito, ela é transbordante do Espírito, né? Então diz, a festa, o casamento, poderia seguir sem Jesus, mas seguiria sem o milagre, né? A festa poderia seguir sem Jesus. De qualquer maneira ela seguiria, mas seguiria sem o milagre. Não deixe a sua vida seguir de qualquer maneira sem Jesus. Queira Jesus dentro da sua história, para que o milagre aconteça na sua história. Queira Jesus na liderança da sua igreja, para que os milagres aconteçam na sua igreja. Queira Jesus, não apenas nos bastidores. Queira Jesus na liderança de cada um, de cada vida, de cada família, de cada pessoa, para que ali o milagre aconteça, e acontecendo o milagre, se manifeste no meio da congregação esta alegria por termos o que há de mais especial, que é o fruto do Espírito. Convide Jesus para dentro da sua vida e surpreenda-se com o melhor desta vida e o melhor de toda a eternidade. Convide Jesus para o seu relacionamento com quem quer que seja. Convida Jesus para a sua relação com Ele aqui na igreja. Convide Jesus para o seu trabalho. Convide Jesus, porque onde Ele está, milagres acontecem. Deus seja louvado.